Olha, o Lula está consistentemente se alinhando a todos os inimigos de Israel, todos os inimigos do Ocidente, todos os inimigos do Estado de Direito, todos os inimigos da decência e de tudo aquilo de bom que a humanidade conseguiu construir. Existem vários países que estão ainda, ou que nunca saíram do modelo autocrático, ditaduras, e o Brasil está sendo levado a esse bloco de autocracias extremamente rápido. O contexto do que o Lula falou, nitidamente, e já não é a primeira vez, porque anterior a isso ele já tinha apoiado, quando todos os países do mundo tiraram investimentos de uma organização supranacional, que ali ficou provado que tinha membros do Hamas dentro dessa organização da ONU, vários países pularam fora e deixaram de financiar essa organização. O Lula foi lá e dobrou a aposta também nisso. Resolveu financiar essa organização da ONU, em que tinha ali ainda membros do Hamas, ainda penetrar dentro aí desse sistema. E agora ele coloca o Brasil numa reta de colisão com seus aliados tradicionais e com a sua própria sociedade. Por quê? O que ele está fazendo está condenando o Estado. Eu acho que o Netanyahu apontou ali, ele fez uma distinção importante ali, porque não é só o povo judeu. Você tem a religião judaica e você tem o Estado judeu. São três coisas. E o Lula ataca as três coisas. Quando você apoia o Hamas, qualquer apoiador do Hamas, não é só o Lula, mas ele como protagonista do Estado e tendo um poder institucional, ele não poderia estar fazendo essa colocação, porque isso é uma declaração de guerra velada, literalmente. Isso é uma declaração de guerra velada. O Irã é o único país que faz isso abertamente do ponto de vista institucional. Vamos olhar os países árabes na região? Jordânia já fez isso? Jordânia tem fronteira com Israel, já teve entreveros com Israel ao longo de vários milênios até. A Arábia Saudita declarou alguma coisa? Egito, que já teve problema fronteiriço também. Síria, que foi bombardeada. Líbano, que foi bombardeado, porque lá tem membros do Hezbollah. Não falaram nada nesse sentido. O único Estado realmente que falou, e nem é um Estado árabe, que é o Irã, que se posicionou como o inimigo de Israel e que quer destruir, e fora os grupos terroristas. Então, o Lula está se aliando a esse, eu diria que é esse grupo de países que são totalmente fora da curva, radicalizando completamente as nossas relações exteriores. Então, eu acho que isso, infelizmente, não é um erro. Não é um erro. Infelizmente, eu acho que essa construção... Não é por acaso. Não é por acaso. Ele tem sido consistente nesse alinhamento e isso significa, como não é natural da nossa sociedade, como também não acho que é natural das nossas instituições, isso está vindo porque ele já está querendo novas amizades. E essas amizades, são muito ricas, têm muito poder aquisitivo. E estão ali olhando para o Brasil falando, puxa, que bacana, geopoliticamente, seria maravilhoso para o nosso bloco de países ditatoriais, anti-ocidentais, de terem uma nova mega Cuba ou um novo Irã dentro do contexto ocidental. E é isso que eu acho que o Brasil está... Há um discurso de se tornar o Irã das Américas. Há um discurso. É mais um que rapidamente todos os nossos parceiros vão falar, puxa vida, vamos ter que lidar com o Brasil da mesma maneira que a gente lida com o Irã. E isso é prejudicial para todo mundo. E eu acho que os efeitos de você querer consertar essa situação não vai ser um pedido de desculpas, vão ser algumas, talvez uma geração aí para consertar, se por acaso ele realmente tomar mais um ou dois passos nesse sentido. Então, muita preocupação nesse momento. Pois é. Ô, Jean Turco, na época da campanha, muitas pessoas disseram, não, o Lula ele vai vir aí com um tom mais para apaziguar, né, para tentar conciliar as coisas, ele já tem a experiência, precisamos sair aí dessa polarização e tudo mais. Inclusive judeus, né, acreditaram nisso, votaram no Lula aqui no Brasil, e hoje a gente vê alguns aí que se dizem pegos de surpresa, né, vi aí, inclusive declaração do Luciano Huck e outras figuras nesse sentido.
Como é que você vê isso e essa surpresa de algumas pessoas, né? O Luiz Felipe falou agora que isso não foi ali um deslize, uma derrapada, algo que saiu sem querer, mas que realmente é a posição real do Lula sobre esses assuntos. Dá para dizer que ele não avisou sobre isso lá atrás? Pois é, concordo com o Luiz Felipe, não é um deslize, isso sinaliza a posição, a tomada de posição dele, que não é também de agora. Então, só relembrando alguns casos aqui, aqueles que me vêm à mente agora rapidamente, porque são tantos, né, que é até difícil de lembrar todos assim, a frio, rapidamente. Bom, ele acusou os Estados Unidos de serem envolvidos no caso da Lava Jato, sem nenhuma prova, sem trazer nenhuma prova. Ele recebeu e hospedou os navios iranianos no Brasil, não obstante, obviamente, o Irã seja um país muito complicado no mínimo. Ele recebeu aqui o ministro das Relações Exteriores da Rússia durante uma guerra. Ele já falou que ia receber Putin no Brasil, não obstante tenha um mandado de prisão internacional contra ele. Ele apoia a ditadura de Nicarágua, se recusou em votar uma declaração da ONU contra a ditadura de Nicarágua. Ele se recusa a culpar os russos pela invasão da Ucrânia, sempre fez várias declarações falando quando um não quer, dois não brigam, etc. E tal. Ele apoia, defende e mente explicitamente sobre Venezuela, falando que é uma democracia, etc. E tal. Ele é amigo de longa data dos irmãos Castro, etc. Eles usaram, ele junto com o PT, usaram o BNDES para financiar obras no exterior, empréstimos cujo dinheiro nunca voltou e nunca voltará, e o custo fica para nós, pagadores de impostos, financiando ditaduras em Angola, Bolívia, Cuba, Venezuela, etc. No passado também já foi amigo e aliado de Ahmadinejad, no Irã, inclusive, coincidentemente também notório antissemita, que também falava, e homofóbico, que falava inclusive da destruição, abertamente, a destruição de Israel. Então, essa surpresa é mentira, na verdade, né? É autoilusão e mentira. Eu escrevi um artigo em dezembro do ano passado, logo depois que ele ganhou as eleições, antes que assumisse o governo, falando exatamente, o título era a política externa que se aproxima, como vai ser a política externa do governo Lula, mostrando exatamente tudo isso. Por quê? Não há surpresa nenhuma. Eles sempre tiveram este posicionamento contra as democracias liberais, contra os países livres e pró-ditadura. Sempre fazendo a ressalva que os países livres, o mundo livre, os países ocidentais, as democracias liberais, obviamente não são perfeitos, mas em termos de liberdade, igualdade, direitos humanos, etc., não tem a mínima comparação. Tá? Então não há surpresa nenhuma, são pessoas que querem se iludir. Ainda, dentro da esquerda extrema há um antissemitismo histórico. Então ele fala isso também por um posicionamento internacional, ele fala abertamente que quer reequilibrar os pontos de forças internacionais, a nova ordem global. Ele voltou recentemente de uma importante viagem na China, onde assinou vários tratados internacionais. E se genufletou e consentiu a ampliação dos BRICS por vontade da China, incluindo várias outras ditaduras, etc. Mas também por uma questão interna, porque dentro do público dele, no eleitorado dele, tem vários antissemitas. A esquerda extremista, assim como a direita extremista, inclusive, tem uma longa história com o antissemitismo. E ele não escuta as pressões internas que tem contra este tipo de posicionamento. A CONIB, a Associação dos Judeus no Brasil, já se pronunciou. Várias empresas que têm relações econômicas com Israel, obviamente, podem ser afetadas. Vale lembrar, por exemplo, a diferença. No governo precedente, Bolsonaro queria, por exemplo, mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Israel, falava isso desde a campanha eleitoral, falou isso no começo, mas depois sofreu pressões internas das empresas que têm negócios com os países árabes, e aí voltou atrás. Ele escutou essas pressões. Ele não escuta. Eu me refiro a todos aqueles que são enganados, ouvindo gente que fala que o governo é e teria sido pragmático. Pragmático coisa nenhuma.
são um bando de ideológicos extremistas, um ponto sobre o qual, que repito o tempo inteiro, essa turma, o PT, PSOL, PCdoB, etc., não é esquerda normal. Vocês acham que é a esquerda canadense de Trudeau, a esquerda alemã de Olaf Scholz, vocês acham que fazem declarações deste tipo? Vocês acham que apoiam este tipo de medida? É claro que não. Então, aquela é uma esquerda normal, moderada, civilizada. Estes aqui são um bando de marxistas, extremistas, ex-guerrilheiros. É isso que é. Até quando nós enxergaremos eles como algo normal, aí teremos declarações deste tipo.